Bom dia, né? Quem acorda às 5 horas da manhã para vir, aí fica assim com essa questão da noite. Mas é muito bom estar aqui, pastor Paulo. Fiquei ali pensando no seu pai, a alegria dele em ver o filho assim, ministrando. Glória a Deus, glória a Deus. Por muito tempo, as igrejas foram cemitérios de filhos de pastores. Tem um amigo meu que estava pregando e o filho dele caiu do telhado da igreja, assim, no púlpito na frente, assim. Menino de mais ou menos 12 anos, enquanto o pai estava pregando, ele estava atravessando a viga, arrancou o forro e caiu. E a igreja falou, é o capeta que está chegando, né? Mas não era, não. Era o filho de pastor, hoje é um grande pastor. Mas não é brincadeira, não. Um outro pastor amigo meu, o filho dele, era a hora que ele começava a ministrar, entrava por baixo do último banco e vinha entre as pernas das irmãs. E ninguém segurava. E a igreja começou a orar pelos filhos de pastores. A igreja compreendeu que tudo que o diabo não podia fazer com o pastor, contra o ministério dele, começou a fazer contra a família do pastor, a geração do pastor. E a igreja descobriu que ela não podia ser um cemitério de filhos de pastores. Que filho de pastor tem nome, que filha de pastor tem nome, que esposa de pastor tem nome. E que do mesmo jeito que o pastor deve ser honrado, a esposa também e a sua família. A gente demonstra que ama o pastor e amando a família dele. Né? Amar o pastor é fácil, mas amar a família do pastor só se a igreja aprender. Só se a igreja for ensinada sobre isso. Porque todo filho de pastor é problemático? Não. Filho de pastor é uma bênção. E quem fala mal de filho de pastor, fala mal de Jesus, porque Jesus era filho de pastor, né? Ele disse, eu sou pastor dos bons, né, e faço o que eu vi meu pai fazer. Então, graças a Deus. Eu quero ministrar com vocês, compartilhar com vocês, porque é bom falar para pastor, que pastor sabe tudo, né? Eu gosto de falar para pastor, mas é bom que não tem só pastor aqui. Há 36 anos eu sou pastor na mesma igreja. Isso não é fácil. 36 anos na mesma igreja. E estamos ali, em Belo Horizonte. Vai ser um prazer muito grande receber você lá. Vou completar 50 anos de evangélico. Me converti aos 15 anos de idade. E graças a Deus, o Senhor tem me mantido em pé. Vou fazer agora uma grande festa lá com churrasco, bodas de ouro, de conversão. Graças a Deus. Nós temos um congresso em setembro, não sei exatamente a data, o pastor Carlos, dia 5 ao 14, são 9 dias, os segredos do coração em Belo Horizonte, porque a terça-feira, parece que é quarta-feira, dia 7, no meio da semana, então nós temos uma semana em Belo Horizonte. É um congresso em que vão muitos preletores do Brasil todo, e eu peço para que eles contem as suas lutas, porque há muitos anos atrás, esse aí já é o 13º. Todo congresso que eu ia, eu ficava pensando, meu Deus, será que o senhor faz isso só na vida dele? E a gente saía até diminuto, pequeno, de tantas coisas grandes que a gente ouvia que Deus fez na vida do outro. Eu falei, vou fazer um congresso de contramão. Um congresso que os pastores vão contar as lutas deles. Eu quero que o pastor não conte vitória. Pode até contar vitória, mas ele vai dividir com as lutas dele. Então, aí Deus me deu, há 15 anos atrás, esse congresso chamado Segredos do Coração. Separem sua agenda. O site da igreja, getsemane.com.br. Temudo. O telefone de lá é 31 3448 9898. Pastor Mário já foi preletor e todo ano ele está lá comigo. É muito bom, gente. São 2 ministrações, uma às 18 horas, ou melhor, são 2 de 18 até às 22 horas. Entrada franca, tem muitos hotéis ao lado da igreja, tem um hotel 5 estrelas, tem 6 estrelas, tem 4, 3, 2, 1, até 0 estrelas, né? Pode ficar hospedado até no Mineirão.
É muito legal, é muito fácil, muito bom. Nós temos também uma sede campestre que dá para hospedar, se você quiser uma hospedagem, se quiser levar seus líderes, como o pastor Paulo disse. É muito bom. Tem palestras específicas para tesoureiro da igreja. A única pessoa que Jesus chamou de amigo foi o tesoureiro da igreja. Única pessoa. Única pessoa foi o tesoureiro da igreja. Então, tem ministração para tesoureiro da igreja, para diáconos, para vice-presidentes, para presbitérios, para pastores auxiliares. Ainda ontem eu recebi um telefonema de um pastor que começou uma igreja muito linda, igreja batista e tal, e transformou a igreja em células e tal, mais de 2.000 células, e um trabalho lindo. Ele está internado porque o pastor auxiliar dele saiu levando 1.000 pessoas. Então ele me ligou desesperado, pedindo para eu ir lá. Então a gente tem uma ministração para pastores auxiliares. Leve seu pastor para ele ser um Josué. A gente ensina isso, para ele ser um Timóteo, para ele ser um Eliseu. É muito bom, porque são pastores experientes, né, pastor Mário? Eu levo sempre pastores, tanto de Belo Horizonte quanto de todo o Brasil, falando sobre isso, tá? De 5 a 14. Não dá para você ficar todos os dias? Fica 3, fica 4. Veja lá os preletores e você fica ou segunda, terça e quarta, ou quarta, quinta e sexta, tá vendo? Você pode dividir, porque o feriado de 7 de setembro deu exatamente no meio da semana. Eu tenho lá também uma escola, mais ou menos nos moldes como o pastor Silas tem o Slavec. Só que eu tenho a nossa Escagete, é uma escola de atualização teológica de 3 dias. 3 dias, dando uma revisão em bibliologia, cristologia, e aí a gente faz uma revisão. Até falei com o pastor Paulo, para ele também estar, e a gente leva a pessoa que conhece a palavra de Deus, gente que entende, é uma reciclagem. 3 dias, com almoço, jantar, café, tudo na nossa sede campestre. Nós temos uma sede campestre, estamos construindo um hotel com 300 quartos, 300 apartamentos com banheiro, igualzinho um hotel Ibis, vamos dizer assim. Muito legal, prático, só para congresso. Então, esse também é o Escagete. Entra lá no site getsemane.com.br. Temos um encontro só para filhos de pastores, filhos de diáconos. Muito legal, muito bom também, numa outra data que eu não me lembro aí. E um outro, escola de cura. Irmãos, ontem eu recebi um pastor que ele estava doente. Doente. Nós, nesse ano, a nossa clínica da alma, a Lagoinha tem a clínica da alma também, e o pastor que ajudou a implantar, junto com a pastora Laizenete, coisa assim, ele não pôde ficar mais morando lá na instância que eles chamam, porque os seus filhos se tornaram adolescentes. Então ele falou: pastor Jorge, Deus está me dando uma direção, eu quero ir para Getsemane. E ele foi para a igreja de Getsemane, já tem 4 anos. E ele implantou, então, ele que é o idealizador disso, sarando a alma, sarando as feridas. Ele dirige um culto na nossa igreja, toda quinta-feira. Hoje ele é membro da igreja, faz parte do ministério. São milhares de pessoas. E ano passado ele cuidou de mais de 1.000 líderes, doentes, casamento doente, depressão, angústia, perda de filhos, perda de motivação. E nós temos essa clínica a cada 2 meses. Semana passada estávamos com 120 pastores do Brasil. Líderes, não é só para pastores, é para qualquer pessoa, mas principalmente para líderes. Clínica da alma. Ligue lá para a igreja, vai com sua família, junta num carro, põe a sua turma num carro, numa van, vai. Ou compra uma passagem aí com antecedência e a gente manda pegar você no aeroporto. Tinha pessoas de todo enquanto é lugar do Brasil. Clínica da alma, tá bom? Minha mão está machucada porque semana passada, há 10 dias atrás, eu tive um corte muito profundo na mão, que eu cheguei a perder 2 litros de sangue e tive que ir para o balão de oxigênio. Porque eu estava num sítio que nós temos, um lugar isolado,
e eu estava orando pelas igrejas, exatamente na hora da oração. O copo soltou da minha mão, e na hora que eu fui pegar o copo, ele bateu numa mesa de mármore e estava subindo. Aquele ímpeto de pegar o copo, ele se tornou uma navalha. E subiu e me cortou o pulso, pertinho do pulso, a 1 centímetro, e cortou uma artéria. E eu segurava, o sangue estava ainda a 2 metros de altura, e a pessoa que estava mais próxima estava a 150 metros. Nesse caminho, eu perdi uns meio litro de sangue. Aí, depois, mais uns 20 minutos, segundo o médico da igreja que me recebeu lá no pronto atendimento, no pronto-socorro, quando ele chegou e me viu, ele falou, por mais 5 minutos, não teria como recuperar você. Me levou direto, eu desmaiado, fui para a sala de cirurgia, então tem 10 dias, e foi realmente assim, um milagre de Deus. Graças a Deus, estamos aí. Eu viajo para Israel também, já fui lá 21 vezes, eu vou em junho, de 14 a 25 de junho. E é bom você ver com quem que você viaja para Israel, porque eu já vi pessoas voltarem e piorarem muito, mas já vi 99% melhorarem a visão, Então eu dou um curso indo para Israel e a gente passa lá esses dias. Eu acredito que Deus, Ele tem interesse que você vá a Israel. Ele tem interesse. Você dá o primeiro passo e Deus te ajuda a dar a subsistência. Ontem eu preguei, antes de ontem, eu preguei numa igreja, segunda-feira, lá em Goiânia, que o pastor tem quase 90 anos, tem 300 igrejas e nunca pôs o pé em Israel. É importante você ir. Então, ele está mandando o filho dele que assumiu, também está com 45, 50 anos, nunca pôs o pé em Israel. É muito importante você ir, ter uma experiência, saber algumas coisas, enriquece o seu ministério, enriquece o testemunho, seu conhecimento, aumenta muito, muito, muito. Tá bom? Vai ser bom. Eu vou, fica mais ou menos $4.000. O difícil é pagar a primeira prestação. Depois que você paga a primeira, aí você se anima e vai. Eu estou muito ocupado esse ano. Deus não chamou nenhuma pessoa desocupada. Você tem que deixar alguma coisa importante para Deus fazer algo mais importante na sua vida. Sempre você vai ter que deixar alguma coisa importante, tá? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Tem os livros, o pastor Carlos está ali, ó. Rapidamente, pastor Carlos, que eu quero já só passar para eles. O livro é muito importante, né? Eu ganhei um livro agora do pastor Paulo, muito legal. Eu leio pelo menos um livro, eu tenho mais ou menos 230 livros que têm ido por esse Brasil. Esse aqui, José, o Antônio, o Pedro, o Carlos, o Rafael, também podem ser um José. Você pode ser um José, tem algumas virtudes aqui na vida de José. Esse aqui, depressão, o pastor Paulo está falando comigo que pregou na igreja, vale a pena você pregar, eu sou formado nessa área aí, são 8 anos de estudo, então vale a pena você ver isso aqui. Estudar na igreja, um culto, eu vou falar sobre depressão. Fala. Esse aqui, suicídio. Esse aqui, portas para a vida. Um livro sobre nomes. Esse aqui, o Augusto Cury foi lá na igreja, me ouviu pregar um dia e falou, pastor Jorge, a esposa dele falando comigo, você me ajudou a ganhar muito dinheiro. Aqui, olha, eu preguei sobre ansiedade. Ansiedade. É um dos livros hoje mais vendidos do Augusto Cury, mas esse aqui é meu, viu? Ele ouviu. Angústia e medo. Esse aqui, o foco. Olha aí. Dracmas perdidas. Jezabel. Está aqui um livrinho para você que é líder estudar na igreja. Foi a única mulher que Jesus citou o nome dela. Falou, eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Muito legal isso aqui. O que é o alvo dessa mulher? Esse aqui, a vinha de Nabote, o pastor. Então, estão ali. Então, 20 livros, pastor Carlos, do pequeno, um livro é 10, 10 são 70 e 20 livros por R$120. R$6 um livro, pelo amor de Deus, é para você ter uma biblioteca, até para você dar a alguém que você não tem muito tempo para atender. Olha aí. E o maior, um é 20
Esse livro eu estava vendo, ele é vendido a R$ 40 nas livrarias do Brasil. A Donep me pediu agora 3.000 livros, e o livro que é R$ 20, eles vendem por R$ 45, meus livros. Então o livro maior, um é 20, são 3 por 50. Está ali atrás. Se você não tiver dinheiro, fale com o pastor Mário. E ele vai orar por você. Você viu o pastor Mário vendendo livro na sua igreja? Meu nome é Mário. Interessante, o pastor foi. Um dia eu estava na igreja. Eu falei, mas é o pastor Mário? Ele falou, não, sou eu. O pessoal todo comprou livro lá, porque o nome era Mário. Então vamos ver a Bíblia. Vamos ficar em pé? Falei, mas esse sujeito falou, não, eu vim vender. Fiquei sabendo que o nome do pastor é Mário, aí eu vim vender para ele. Tá bom? É mesmo que alguém chegar lá na igreja. Eu fui no manicômio há pouco tempo atrás, e a hora que eu entrei no manicômio, é muito legal na hora do intervalo, assim, fica os doidos, tudo andando para lá, conversando. Você entra no meio deles, conversa com eles também. Você finge de doido, vai ver se você é mais doido que eles. E um doido chegou perto de mim, um jovem, falou assim, qual o seu nome? Eu falei, Jorge Linhares. Ele falou assim, você não pode ser Jorge Linhares. Eu sou Jorge Linhares. Ele estava com um livro meu na mão. Personificou tanto que ele virou o Jorge Linhares. Aí eu falei, eu sou o Jorge Linhares. Ele falou, não, eu sou. O que é você? Quem é você? Eu falei, eu sou Jorge, então. Ele falou, Jorge pode, mas Linhares não. É muito legal. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 34. Tem muito tempo que eu preguei esse sermão lá em Brasília, num congresso dos pastores. E ontem, eu falando à noite, falei, Deus, o que eu vou falar de manhã para os pastores? O que eu vou compartilhar? Porque eu não vim aqui para pregar, eu vim para compartilhar. Compartilhar alguma coisa que pode ser útil para a sua vida. Êxodo 34, versículo 29. Aí Deus pôs essa palavra no meu coração. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto. Temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés então lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Pede a Deus para falar com você, para falar o seu coração. Já tivemos um momento de oração tão lindo, tão bom esse tempo de oração. Tem tantas coisas aqui nesse texto, que o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos ter o rema do Senhor, não somente o logos aqui, mas o rema do Senhor na nossa vida. Graças a Deus, podem sentar-se. Esse texto, ele quer me mostrar, dentro desse aspecto cristão, como líder, que se Deus falar comigo, se eu ouvir a voz de Deus, se Deus conseguir me mudar,
Se Deus conseguir cumprir na minha vida o que Ele planejou, tudo à minha volta vai mudar. Se Deus conseguir fazer de mim o que Ele quer, Ele vai mudar tudo à minha volta. A maior dificuldade de Deus é fazer de mim o que Ele quer. Então esse texto, ele fala exatamente sobre isso. Ele queria moldar Moisés. Olha aí, quando desceu Moisés do Monte Sinai, ele tirou Moisés do movimento. Ele tirou Moisés da multidão. Ele tirou Moisés da aglomeração. Para Moisés não ter muitas vozes nos seus ouvidos. O líder, ele não pode ter muitas vozes. Hoje, se alguém levantar aqui e falar que está com um problema na igreja, serão N opiniões. Cada um vai dizer, eu fiz assim, na minha igreja aconteceu isso, não disciplina, outro disciplina, põe para fora, outro põe para dentro. São situações as mais variadas. O que eu faço? Ontem um pastor me ligou, à noite, deixando um recado para mim de madrugada, antes de ontem. Pastor Jorge, o que eu faço? O meu pastor auxiliar foi acusado pela própria filha de tentativa de pedofilia, de abuso sexual. O que eu faço? Está vendo? Olha que situação. Eu não sei o que eu faço. A menina colocou no Face, já passou para não sei o quê, para o Zap, e a polícia já foi e já intimou o meu pastor. O assunto aqui na cidade agora é esse. Olha aí. E ele falou, eu não sei o que eu faço. Porque cada hora eu escuto alguma coisa. Então eu conversei com ele até de madrugada. E conversamos e tal, e eu pus um texto bíblico para ele, que foi o que fez ele ter paz. E hoje, logo agora à tarde, eu vou continuar conversando com ele. Então o que Deus fez? Ele tirou Moisés. Ele tirou Moisés para que a voz de Deus não fosse confundida. Você precisa, como líder, como pastor, ter uma devocional só entre você e Deus. Observe que não foi Moisés quem falou com Deus. Foi Deus que falou com Moisés. Aqui está uma característica de um homem que agora iria fazer o que Deus ordenou. Deus não mandou para ele sugestões. Deus deu para Moisés ordens. E ele, quando desceu, ele tinha que passar ordens. Não tinha o eu acho, eu penso, eu vou tentar. Não, eram ordens definidas. Moisés era um pastor agora que tinha uma responsabilidade muito grande. Ele iria se tornar um modelo de pastoreio para nós também, para que tirássemos pessoas do Egito, da escravidão. Pessoas que estavam opressas, oprimidas, sem sonhos, sem geração, sem família, sem ideais, sem propriedades, construindo para os outros, sem universitários, sem doutores, somente com as mãos calejadas e as costas marcadas por chibatadas. Foi esse tipo de pessoas que Moisés levou para a terra prometida, sem um universitário, sem um administrador de empresas, sem uma pessoa que fosse pedagogo ou psicólogo. Por isso que as pessoas ficavam horas e horas querendo ouvir Moisés. Ficavam horas e horas no sol, sem comida. Deus fez esse povo sair com dinheiro.
Eles estavam com o bolso cheio de prata e de ouro, mas não tinha onde gastar. O povo de Deus saiu com ouro e prata, com muito dinheiro, mas não tinha entre eles quem lhes ensinasse a administrar o dinheiro. Na hora que eles administraram o dinheiro, no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro. Era esse povo, gente dura, gente acostumada a obedecer no chicote, gente que estava acostumada a obedecer ordens, que moravam como que fosse numa senzalas. Eles não tinham seu apartamento, sua casa. Então Moisés precisava falar com ele. Mas Moisés não podia levar os ensinamentos do Egito. Você viu que Moisés, o ensinamento do Egito é mata. Quando uma pessoa lhe desagradou, ele viu, com a maior tranquilidade do mundo, ele enforcou um sujeito. Com a maior tranquilidade. E ele era o homem mais manso da face da terra. Homem manso. Imagina a língua do sujeito sair para fora. Ele era um manso. Um manso enforcou um. Olha aqui. Então Deus precisava falar com esse homem. Só que tem pastor que tem a mesma Bíblia há muitos anos. Só que tem pastor, como eu aqui também, tem uma Bíblia toda grifada, toda marcada, que você já sabe onde pregar, que o versículo X já está marcado. Então Deus, Ele quer falar conosco coisas novas. Então eu acredito que você deve pegar uma Bíblia nova, no mês de janeiro, e começar a ler a Bíblia nova, sem nenhum grifo, sem nada. Creio eu que uma Bíblia de um pastor, de manusear, ela é diferente da Bíblia que ele vai ter devocional nela. A Bíblia do devocional, ela tem que estar prontinha, limpinha, de Gênesis a Apocalipse, para Deus poder falar com você. Porque às vezes Deus quer falar com você no versículo 7, mas é o 6 que está grifado. Aí você põe o olho no 6. E na hora que Deus vai falar com você, que é pastor, que é líder, Ele não consegue falar com você, e nem comigo, porque a gente está querendo falar com os outros. O pastor escuta alguém pregar e fala assim: esse negócio vai ser bom para eu falar à noite. Não é verdade? Ele está pensando, é na ovelha. Ele está pensando, é lá. O pastor vai num lugar, num shopping, viu uma cortina e fala: ó, rapaz, essa cortina vai ficar boa lá para a igreja. A mulher fala: a cortina vai ficar boa lá para casa, né? Você vê as flores bonitas, o pastor pensa na igreja. Toda a igreja, vê um púlpito bonito, olha, ele está pensando, olha, onde, às vezes nem terminou o sermão, ele levanta e pergunta onde que fez uma flâmula, uma bandeira dessa, para ele pôr lá na igreja dele. Né? Então, eu sei, olha, vê uma coluna com vidro, com espelho, fala: olha, eu vou pôr uma coluna nessa de espelho lá, poxa, aquele lugar, olha o piso preto, eu pensei que ficasse preto, ficasse feio, ficou bonito. O pastor, Deus tem dificuldade de falar com o líder. Deus tem dificuldade de falar com o líder. Para falar com o líder, ele sobe com o líder. Isso que nós percebemos. Então, hoje, um conselho de pastores como esse, Deus está usando esse texto. Agora, interessante, olha aqui para você ver. Ele desceu com as 2 tábuas nas mãos, né? Do testemunho. Porque ele tinha só 2 mãos. Então, Deus pôs só na mão de cada um, suficiente para ele carregar. Né? Deus não pôs 4 tábuas na mão. Deus pôs 2 tábuas. Então Deus vai dar a você somente aquilo que você aguenta carregar. Quando você falar com Deus, Deus vai dar a você só o que você precisa. Tá? Se você falar com as pessoas, ouvir as pessoas, você vai descer com as 10 tábuas na mão. Tá? Você, quando Deus falar com você, Ele mostra a você o que você tem que falar com os outros.
Então esse texto é claro. Olha a outra parte que está aqui nesse texto, olha. Quando ele desceu do monte, ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Quando Moisés desceu de falar com Deus, ele não sabia que o rosto dele brilhava. Gente, eu tenho aprendido uma coisa. 40 anos pregando o evangelho. Eu vou dizer a você, a melhor coisa na vida de um pastor é a santidade. É a melhor coisa na vida de um homem de Deus. É ele ser um homem santo. Tudo o que esse homem santo pede a Deus, Deus atende. Tudo, quanto mais santo você for, mais mensagens você terá. Quanto mais santo você for, mais você vai administrar crises. Quanto mais santo você for, mais as pessoas perceberão o seu rosto brilhante. Moisés não sabia, mas o rosto dele brilhava. Porque ele falava com Deus. Ele era um homem que tinha essa comunhão com Deus 40 dias. Logo que ele desceu, o que aconteceu? Ele começou a conviver com o mundo, com as injustiças. Ele irou-se, pastor Mário. Ele ficou irado, Paulo. Ele ficou irado. Aí ele quebrou tudo que Deus tinha falado com ele. Ele quebrou a palavra. Ele se revoltou contra o povo. Ele ficou transtornado por ver. Aí Deus fez ele subir outra vez. Aquela noite morreram mais de 14 mil pessoas. O que era para ser uma alegria. Ele desceu do monte, reuniu o povo, ele estava cheio de Deus. Cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. E o negócio que era para ser uma noite poderosíssima, se torna uma noite de tristeza, muitos chefes de família, crianças, todo mundo, mulheres, jovens, um monte ali passa a se tornar órfão, e ele tem que subir outra vez, e Deus vai escrever outra vez as mesmas palavras para fazer isso com ele. Então eu percebo que na minha vida, os problemas eles se avolumam, eles são grandes, mas quanto mais santo eu sou, por exemplo, o rapaz da NET foi na minha casa, e eu falei assim, você sabe quais são os canais pornográficos que tem aí? Ele falou, eu sei. Eu falei, anule todos eles para mim. Ele falou, mas por quê? Eu falei, anule, faça do jeito aí que eu não tenha esses canais. Faz isso, por favor, anule eles. São mais de 100 canais, é um plano tal, anule eles para mim. Porque eu sou pastor. Aí o rapaz, não era evangélico, ele desfez, falou, ô pastor, eu fui dar uma Bíblia para ele de presente, ele ficou lá um tempo, instalando, ampliando e tal, mudando a fiação, passando para HD as coisas. Aí falou, pastor, só tem um negócio, eu instalo NET em várias casas, de muitos pastores. É a primeira vez que eu vejo um pastor pedir para desligar, para anular na central. Falou assim comigo. Porque eu me identifiquei com o pastor. Ele ficou meio impressionado. Ele falou, e eu instalo em muitos lugares. Em muitas casas de crentes. Então, gente, eu pude orar por ele. Ele falou, se eu fazer uma oração por mim, eu faço. São pequenas coisas. São pequenas coisas que que eu e você, demonstramos a nossa santidade.
O meu filho chegou perto de mim um dia, para você, Paulo, estava imaginando você falando aqui, o seu pai te olhando. E o meu filho falou: seu pai, aconteceu isso, tal coisa, ele falou comigo. Eu falei assim: não, não aconteceu. Ele falou: não mente para mim não, porque o senhor é a pessoa que mais eu me espelho. Se o senhor mentir para mim, se for mentira, eu vou desacreditar de todo mundo. Olha a responsabilidade. Meu filho hoje está estudando fora, está lá nos Estados Unidos, está estudando no Instituto Rema lá. Foi para lá, foi tocado por Deus. Tinha um escritório de advocacia, fechou, porque Deus tocou nele. E eu falei: não, Tiago. Ele falou: pai, porque eu odeio mentira. E para mim o senhor é um homem santo. Se o senhor mentir para mim, e aí, graças a Deus que não era mentira, era verdade, o que eu tinha falado. Outra pessoa que tinha falado alguma coisa sobre pastores e tal, incluiu o meu nome no meio. Então eu digo para você, nós, quanto mais santos, quanto mais santo você for, porque o Papa Francisco está tendo um problema. O Papa que o antecedeu, tendo um problema. Os padres pedófilos. Mas nós temos pastores pedófilos também. Tem um pastor de uma grande igreja em Belo Horizonte, está preso. Preso. Tem um outro pastor da Bahia, o sujeito tinha um ministério maravilhoso. Maravilhoso. Tinha fila para entrar na igreja dele. Ele falou que recebeu uma revelação. Aliás, todas as seitas heréticas começaram com revelações. Ellen White, Seja Deus Verdadeiro, Roquefort Mentiroso, Adventíssimo de Jeová. Tudo tem uma revelação, tem uma pessoa, um anjo Moroni, um negócio no meio. Que só a pessoa viu e ninguém viu. E aí a pessoa escreve. E ele começou a exercer um ministério de toque. Tocar na pessoa onde estava doente. Tocar nos seios. Tocar nas partes íntimas. E eu encontrei há pouco tempo atrás, no aeroporto lá em Salvador, ele está vendendo plano de saúde. Acabou. Outro pastor assumiu a igreja de umas 8.000 pessoas hoje. A igreja tem uns 5.000 agora, porque espalharam crentes para todos os lados. Ele tinha os seus filhos, todos no evangelho. Hoje os filhos não estão no evangelho mais. O casamento dele, a esposa ficou com ele. Então a gente tem que trabalhar a santidade. Porque o mundo é idólatra. O mundo é mau. Eu notei isso nesse meu tempo de ministério. Quanto mais santo eu sou, eu estou, mais os problemas se tornam pequenos. Mais eu administro a igreja. Quanto mais limpo eu sou, mais unção de Deus eu tenho. Quanto mais sujo eu sou, ou menos limpo, menos unção e problemas maiores. Uma das coisas gloriosas para nós é isso. É você ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, Deus tem que tirar você do movimento. Trouxe o pastor de Curitiba, traz o pastor de longe. Você precisa me ouvir falar aqui agora e você, essa semana, comprar uma Bíblia nova. Você precisa pôr isso em prática, escrever isso aí, porque são anos, eu liderei, durante 4 anos, 19.000 pastores. E o grande problema do pastor é ele dizer que ele está ocupado. Deus tirou Moisés daquela muvuca e levou Moisés lá para cima e falou com ele. E Moisés tinha o que falar com o povo. Mas a pressão do povo foi tão grande, tão pesada, que ele quebrou tudo e Deus teve que levar ele outra vez.
Então a palavra pode ficar quebrada no nosso coração, pela injustiça do povo. Você viu dizendo que Jesus chamou Judas de amigo, a única pessoa que ele chamou de amigo. A única pessoa que ele estava ali com ele, que era o tesoureiro dele, que conseguiu enganar todo mundo. Imagina a igreja dando um carro de presente para o pastor. Imagine essa igreja no dia bodas de prata do pastor. A igreja resolve dar para o pastor um carro de presente. E na hora que o pastor está ganhando aquele carro de presente, levanta um diácono, um presbítero e diz assim: puxa, muito legal a atitude da igreja em dar um carro para o pastor de 40 mil reais. Mas eu fiz as contas aqui, isso daria X cestas básicas. Jesus ganhando o presente na hora. Na hora. Imagine que situação. Imagine que situação de Jesus. Ele ganhando um presente naquela hora. E uma pessoa levanta e dizia: puxa, podia vender esse perfume. São 300 denários, são tantos meses de trabalho. Podia dar esse dinheiro para os pobres. Jesus falou: olha, não irão faltar oportunidades, porque os pobres sempre vocês terão com vocês. Mas naquela hora, Jesus homem, deve ter ficado muito sem graça. Jesus naquela hora, ele deve ter tido vontade de fazer o perfume sair do corpo dele todinho e voltar para dentro do frasco. Esse era Judas. Esse era Judas, aquele homem que aos olhos de todos era um homem maravilhoso. Era um homem, esse pastor que me ligou ontem, essa semana, falou: pastor Jorge, o pastor que fez isso comigo era o meu melhor amigo. Era a pessoa que mais estava comigo. Mas sabe o que esse pastor falou comigo também? Pastor, eu parei de ouvir Deus. Eu não percebi que há muito tempo Deus queria falar comigo. Eu não participei de um retiro, não fui para um congresso, fiquei enfornado dentro da igreja, de manhã, de tarde, de noite. Eu sou culpado. Eu não tirei tempo para orar, tempo a Deus. O negócio estava funcionando tão bem, pastor, que eu fiquei igual Davi, passeando à tarde no palácio, enquanto o exército. Então, pastor Jorge, saia de São Paulo, por favor, e venha aqui. Passa aqui pelo menos só para nós dois entrarmos numa sala, num lugar, para você derramar um óleo na minha cabeça, que eu não tenho forças para entrar num avião e ir aí. Um pastor de 60 anos. Então eu digo para você que esse é o lado do ministério. Para a gente ter o que falar com os outros, para aguentar a pressão, você vai ter que separar um tempo. Outra coisa que está aqui nesse texto, está aí na segunda parte, no versículo de número 30, está aí no 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele. Quem vai saber se nós estamos brilhando é o povo. A Bíblia diz que Jesus pregou um sermão. E o que as mulheres falaram? Elas disseram assim: quando ele fala, é diferente dos sacerdotes. Porque o nosso coração ardia. A pele do nosso corpo se arrepiava. Nós ficávamos compungidos, exprimidos. O que Jesus falou? É porque as palavras que eu digo a vocês são espírito e vida. Ele disse: eu vivo o que eu estou falando. Então, gente, não adianta eu ter igreja lá, 40 mil pessoas. Não adianta ter lá todo domingo de manhã 7 cultos na igreja. Você ouviu lá, né, pastor Mano? 7 cultos. Primeiro, 7 horas da manhã. Mais de 2.000 pessoas lá sentadas. É lógico que eu não prego no 7.
prego em um culto no domingo. Não adianta ter terça-feira, como agora, 5.000 pessoas se cotovelando. Você viu o culto pela internet, pela televisão, né? Então, não adianta. Se eu chegar lá no altar e meu rosto não estiver brilhando, porque as pessoas estão lá embaixo com idolatria, adorando bezerro. As pessoas estão com orgias. As pessoas não estão procurando na igreja oradores. A igreja tem que ter homens com o rosto brilhando. E quem vai ver isso? Os outros. Os outros. Você vai ver agora o que acontece com o ministério, conosco, no meio do povo. Quando você começa a se doar, quando começa a se dar, quando você começa a se entregar, começa a ver traições, começa a ver pessoas com problemas, e você assenta no gabinete, escuta problemas, e começa a dividir as cargas, e você vai entregando para o outro, entrega para o outro, e você entrega para o outro. Está aqui agora, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Está caindo as moedas aí. 2 Coríntios capítulo 3. Olha que coisa do ministério. Grifa depois isso aí na sua Bíblia. Paulo falando sobre o rosto de Moisés. Você vai ver agora o apóstolo Paulo falando sobre o rosto de Moisés. Ele ensinando para a igreja agora. O capítulo 3 de 2 Coríntios diz assim: a excelência do ministério da nova aliança. Paulo agora está ensinando que Paulo se tornou um preletor para líderes. Ele se tornou, eu falei com o pastor Paulo hoje, falei, Paulo, ele falou, nós temos tal, eu falei, Paulo, há uma necessidade de pastores, líderes, pastor que consegue fazer um curso de psicologia e consegue separar a psicologia do pastoreio, da Bíblia, mas a psicologia fica abaixo da Bíblia. Um pastor que consegue fazer um curso de direito e consegue transformar o curso de direito num acessório para o seu ministério e não a base do seu ministério. Um pastor consegue fazer administração de empresas, mas não perde o foco. Precisamos de homens que sabem que é a Bíblia e tirar o eu acho. Então Paulo coloca isso aqui para vocês verem. Olha o que está, vamos ler, poderíamos ler tudo, mas vamos ler do versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora preste atenção nesse versículo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha aí para nós. Olha que coisa linda, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito maior glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Versículo 13. E não somos como Moisés. Paulo aqui, ele dá um nocaute em Moisés. Nós somos melhores do que Moisés. Poxa.
Não podemos ser como ele. Pastor, isso me faz tremer. Isso me faz pensar seriamente que Deus, Ele, na pessoa de Jesus, disse o quê? O maior homem, nascido de mulher, foi João Batista. O menor dentre todos que acreditaram em mim, o menor será maior do que João Batista. Paulo repete aqui, nós não somos como Moisés. Nós não podemos ser como ele. Pastor, Moisés era um homem que fez o mar se abrir. Moisés foi um homem que fez descer fogo do céu. Moisés foi um homem que Deus falava com ele face a face. Esse homem, Jimmy Swaggart, estava lá no estádio lá na Argentina, e lá na Argentina estava um temporal programado. Com ele aconteceu isso, aconteceu com o Benny Hinn também. E o Jimmy Swaggart levantou a mão e disse assim: somente daqui a 3 horas é que pode chover. As nuvens foram embora na hora. Não choveu. A hora que ele terminou de pregar, ele falou assim: em meia hora, esse lugar aqui vai ficar todo alagado. Vai ficar alagado. Então vocês todos têm meia hora para ir para casa. E não choveu naquele tempo todo. Meia hora depois, desceu o maior aguaceiro em Buenos Aires. O Benny Hinn levantou a mão lá no Mineirinho, e mais de 25 mil pessoas caíram. O Mor Cerulo, na minha frente, ele falou: eu vou orar, e todos os paralíticos que estão aqui nesta noite vão deixar suas muletas. Eu estava com uma criança do meu lado, que eu vi com as pernas toda bamba, que a pessoa, eu estava ajudando a organizar. A mãe falou: pastor, eles não estão deixando eu entrar na pista. Deixa eu entrar. Olha a perna da minha menina. E aí eu falei assim: mas já está lotado aqui. Ô pastor Jorge, deixa. E eu então conversei as pessoas e deixaram. A menina estava com aquela armação, e a mãe tinha tirado a armação. Eu peguei a menininha, enquanto eles passavam o carrinho, a perna da menina estava igual uma folha. A hora que o Mor Cerulo levantou a mão e orou, a menina estava na minha frente, eu vi as pernas dela enrijecendo e o osso criado na perna da menina. Ninguém contou não, eu vi. Na hora que chamou a menininha de 9, 10 anos, eu pulando e foi lá na frente. Hoje, essa menina é lá da igreja de Getsemane, é uma médica. Eu vi essa cura. O Mor Cerulo, Moisés, era isso. Poder de Deus. Era manifestação do poder de Deus. Graça de Deus. O meu pastor, que eu era pastor auxiliar dele durante muito tempo, na maior igreja de Belo Horizonte, na época, Igreja Batista da Floresta, uma igreja que tinha 3 mil membros, quando a Lagoinha tinha 2 mil. Uma igreja, a igreja que compra 6 ônibus, 0 quilômetro. Um ônibus hoje, Mercedes, 600, 700 mil reais, a igreja comprou 6. Tancredo Neves ia nessa igreja. Pessoas, candidatos iam lá. Essa igreja que o pastor era uma pessoa bem dura e ao mesmo tempo bem amorosa, mas ele falava assim, nos cultos, terça-feira, igreja lotada, até para ser burro tem limite. Só vai para o inferno quem é burro, ignorante, tapado. Você que quer deixar de ser burro, vem cá na frente, aceita Cristo. Ele pregando assim, se conheceu ele, mano. E ele fazia o convite para quem queria aceitar Cristo, e ia todo mundo chorando na frente. Ai, Deus. É o ministério.
É isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Olha o que ele está dizendo. E não somos como Moisés, que punha o rosto, o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem que o brilho do rosto já tinha ido embora. Irmãos, agora Moisés, no final, estava com a vida hipócrita. Esse homem poderoso, ele queria impressionar os outros, não com a palavra de Deus. Ele parou de ter tempo para Deus. E aí, o que ele fazia? Ele punha o lenço para as pessoas pensarem que o rosto dele continuava brilhando. Aqui está a maior dor do ministério. Eu não ser mais uma pessoa santa, eu não ser mais uma pessoa ungida, e querer que todos pensem que eu sou ungido e que eu sou santo. As pessoas olharem para mim e elas não verem mais o meu rosto brilhando, porque para disfarçar, eu pus um lenço. É nessa hora que a pessoa começa. Deus está me mostrando que tem um anjo entrando. Deus está me mostrando que você está com câncer. Deus está mostrando que você está ali. Você começa a falar coisas que Deus não falou. Você começa a querer impressionar os outros, tendo visões que você não teve. Você começa a inventar na igreja, no ministério, um monte de coisa. Você começa a ter que criar novidade no ministério. Você começa a deixar a palavra. Começa deixando o jejum, a oração. E começa a ser uma outra pessoa, está aqui. E começa a pôr o manto de Israel. E começa a pôr isso. E a pessoa começa a ter que tocar nisso. E pegar aquilo. E levar. E um louvor dura 2 horas. E a pregação da palavra. Irmãos, isso pode acontecer comigo e com você. Aconteceu com Moisés. Aconteceu com um homem santo. E Paulo vem porque tem que ser muito macho para criticar Moisés em Israel. Tem que ser muito homem. Tem que ter muito peito para falar isso que Paulo falou e mandar essa carta para as igrejas. Tinha que ser muito santo, muito poderoso, que Moisés, ele era o maior legislador, ele era o libertador, ele era o tudo. E Paulo fala, nós não somos como Moisés, que mentia diante do povo. Eu tremi quando eu vi isso aqui. A nossa igreja tem campanha de 7 terças-feiras. As pessoas vão, fazem os votos. A nossa igreja tem campanhas, traga um amigo, família. A nossa igreja tem um culto falando de Israel, escola dominical, uma classe, fica lotada. Mais de 300 pessoas numa classe, escola dominical. Mas quando eu vejo que o negócio está desvirtuando, eu puxo e falo, gente, nós estamos tirando a confiança em Deus e estamos colocando nessas coisas. Vamos voltar para o nosso foco. Vamos voltar para o ensinamento da palavra. Vamos voltar para a nossa oração. Vamos voltar a ter na igreja. É importante o culto do empresário, eu tenho. É importante o culto de libertação, mas não podemos deixar a palavra. Tem igrejas cancelando domingo de manhã o culto da palavra. Só louvor, louvor, louvor. O pastor vai para o púlpito e não tem mensagem, porque não passou um tempo com Deus. Os mesmos sermões, a mesma coisa. Ele não leu um livro, ele não buscou, ele não se retirou. Lá nessa área nossa em Belo Horizonte, da igreja de Getsemane, são 100 mil metros. O senhor chegou lá, 100 mil metros. E tem uma hora nesse cura da alma, que a gente fala com os pastores, pode sair. Vai para o meio do mato, tem mata.
e fala assim: vocês têm 1 hora. Sabe o que acontece? Eles ficam 3 horas, 4 horas, e voltam chorando. Falam: pastor, tem mais de 1 ano, 2 anos, que eu não fico sozinho com Deus. E muitos pastores voltam e falam: pastor Jorge, quero trazer meu filho, eu preciso de um lugar desse, sair da agitação, para Deus falar. Você está achando que terminou? Olha o que Paulo fala ainda mais aqui nesse versículo. Olha, versículo de número 14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, olha, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de derrota em derrota? Não, de quê? De glória em glória, na sua própria imagem. Então, o conselho de pastores, nós aqui nesta manhã, eu e você, somos desafiados a falarmos com Deus, não impressionar pelo sermão. Pregador bom, tem muitos. Pregador maravilhoso, tem uns montes. Tem um sujeito que a oratória, mas como chama esse moço brasileiro aqui, que era considerado o mais rico do Brasil? Eike Batista. Você viu ontem no Jornal Nacional, quem viu aí ontem, que ele levou milhões, agora porque uma macumbeira mandou ele fazer uma oferenda no mar? Quem viu isso? Você viu, não? Tem pessoas milionárias. A nação, a podridão, o Zika vírus, o lamaçal que arrancou uma cidade. Será que nós não vamos perceber que Deus está falando conosco? As crianças, o faraó não mandou matar as crianças, recém-nascidos, e as mulheres grávidas, matá-las? Herodes não mandou? E nós? Vamos deixar? A igreja não vai orar? Não vai reagir? Nós temos que tirar o véu. Então, preservar o nosso casamento, o pastor não divorciar, o pastor segurar a barra, o pastor tratar bem o pobre e o rico, o pastor visitar, o pastor ir no hospital, o pastor buscar Deus de manhã, o pastor ser um homem de Deus, o pastor ensinar sobre dinheiro, mas não ficar só falando sobre dinheiro. O pastor ensinar sobre cura divina, mas não só sobre cura divina. O pastor ensinar a palavra. A gente buscar a Deus. Quando as pessoas te ouvirem, elas pegarem uma caneta e falarem assim: ele vai falar alguma coisa importante para a gente. As ovelhas querem ouvir homens que o rosto deles verdadeiramente brilhem. É isso. Para o filho olhar para o pai e falar assim: pai, eu quero ser pastor. Para a filha olhar: eu quero ser pastor. Para o prefeito olhar: eu quero ser pastor. Para olhar para nós, para o vereador, para o deputado, para o senador, para quem está lá no projeto. Olha o orgulho com que foi falado destas pessoas que estão lá nas repartições públicas. Olha que coisa bonita lá dentro que você falou, mas brilhando, brilhando como luzeiros nesse mundo. Então é a minha oração aqui nesta manhã. Quem sabe se o rosto está brilhando é o povo que nos ouve. Quem sabe se o nosso rosto está brilhando é quem nos escuta. É quem diz: puxa vida, quando o Senhor falou,
meu coração ardeu. Meu coração ardeu. Meu coração ardeu. Eu reuni os músicos lá da igreja semana passada, retrasada. Falei com eles: ó, David Keelan, você é aqui da igreja, Regis Danesa daqui da igreja, Eli Soares, Sara Cunha, o menino lá que vendeu mais de 100 mil CDs é Ronaldo André. Em poucos meses, falei: gente, olha aqui para mim. Aí sentaram lá uns 400, 500 músicos. Falei: olha, tem uma coisa que é a prefeitura, tem uma coisa que é o prefeito da cidade, e tem uma coisa que é a igreja. Se vocês confundirem igreja com prefeitura, cachê é lá da prefeitura, o cachê é lá do aniversário da cidade. Agora, igreja não é show, porque o púlpito não é palco. Quando alguém convidar vocês, recebam uma oferta de acordo com as posses da igreja. Sua banda tem 8, mas não precisa levar 8 pessoas numa igreja. Vocês todos são instrumentistas. Regis, você pega um violão e o céu desce. Eli, você pega um violão e o céu desce. David Keelan, você com um tecladista já faz a unção. Não precisa. Como que uma igreja vai ter um homem santo que trabalha o mês todo e ganha 3 mil, 4 mil, e vem um pregador, vem um cantor e numa noite leva 20 mil reais? Vocês não podem pecar contra a igreja, porque o dinheiro da prefeitura é dinheiro de ímpio, é dinheiro de incrédulo, é dinheiro de tudo, mas o dízimo é a oferta, são santos ao Senhor. Então vocês aprendam isso, separem o que é igreja do que não é igreja, separe. E a pergunta foi: pastor, também separe a igreja, separa o ministério. Então eu queria que você agora, eu e você, nós ajoelhássemos aqui, você que pode. Há quanto tempo você não se ajoelha na presença de Deus? Há quanto tempo nós não nos ajoelhamos? Há quanto tempo não gememos na presença de Deus? Joel diz: chorai, sacerdotes, lamentai, ministros do altar. Os vossos jovens precisam de sonhos, os vossos velhos precisam de sonhos, precisamos de visões, precisamos voltar ao início de todas as coisas. Eu quero me ajoelhar um minutinho. Deus, salva Santo André, São Caetano, salva esse ABC Paulista, salva este lugar. Não deixe, Deus, as empresas de automóveis fecharem, o desemprego. Oh Deus, eu preciso ter um alimento do céu, eu preciso subir ao monte de Deus para ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir o Senhor, para eu ter o que falar para aquele povo, Senhor. Eu preciso, Deus, ouvir a tua voz, porque senão eu vou falar crise, 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 crise. Ali, quando eles fizeram o bezerro de ouro, é porque eles estavam diante de uma crise. Eu preciso, Deus, ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. A tua palavra diz para nós chorarmos no altar. Oh Deus, toma conta de nós, Senhor. Não nos deixe transformar os subterfúgios, as táticas, as práticas, Senhor, em detrimento da palavra, Deus. As estratégias jamais substituirão o Deus verdadeiro. As estratégias são fórmulas que funcionam com uns e com outros, não. O pastor cujo auxiliar levou 1000 pessoas me disse: pastor Jorge, eu confiei mais na estratégia do que no Deus, que é o dono da estratégia. Pastor Jorge, eu preocupei em ter 3.000 células, esqueci
de pregar a palavra de Deus, pastor Jorge. Pastor Jorge, eu estou morrendo. Oh Deus, quantos estão morrendo? Oh Deus, quantos estão morrendo? Levanta os conselhos de pastores, ó Deus. Levanta a nossa vida. Faz o nosso rosto brilhar outra vez, Senhor. Faz o nosso rosto brilhar, Senhor. Não com o brilho de um batom, o brilho de uma pintura, de um pó compacto. Mas Deus, faz o nosso rosto brilhar, Senhor. Deus, faz o meu rosto brilhar, Senhor. Está muito fácil ganhar dinheiro na igreja, Senhor. Está muito fácil, Senhor, vender milhões de livros. Está muito fácil, Deus. E a gente esquece que o Senhor é que é dono do ouro e da prata. Aquele que desejar, levante e faz a oração em voz alta, enquanto os demais concordam e oram. Aleluia. Pode levantar. Pode levantar. Vamos cantar aquela canção, ó único que é digno. Se Deus mudar você, Jorge, Ele muda a sua igreja. Se Deus mudar você, não me importa a placa da igreja, Ele muda a sua igreja. Se Deus mudar você, Jorge, Ele muda seus filhos. Se Deus mudar você, Antônio, Pedro, Tiago. Se Deus mudar você, minha irmã, Ele muda seu filho. Se Deus mudar cada um de nós, Ele muda o ambiente em que nós estamos. Ele muda. Seu abraço muda. Seu aperto de mão muda pessoas. Suas palavras mudam pessoas. Por isso que Deus primeiro quer mudar cada um de nós.